Vamos lá, boa noite. Mais uma live pré-FIPAM. Vamos acertar aqui o vídeo direitinho. Ok. Muito bem. Ana já está entrando aí. Obrigado, Ana, pela participação. Primeira a entrar. Vamos aguardar aqui um pouquinho mais, até que todos sejam comunicados da nossa live, do nosso ao vivo. Live pré-FIPAM, essa já é a quarta, né? Quarta live pré-FIPAM. Vamos falar um pouquinho sobre o que vai rolar lá na FIPAM daqui a alguns dias. Ok. Já estamos entrando ao vivo aqui. Deixa eu mudar o meu som aqui. Ok. Muito bem, muito bem. Vamos aguardar a nossa convidada. Está entrando aqui já. Carol já está entrando aqui. Eu mandei o convite aí, Carol. Vamos aguardar a Carol entrar. Ok. Carol, já autorizei. Vamos aguardar a Carol entrar. Gente, boa noite. Obrigado pela participação aí de mais uma live pré-FIPAM. Deu algum problema aqui com a Carol. Vamos achar ela aqui de novo. Vou dar o convite novamente para a Carol aqui. A turma está chegando. Guilherme, Eduardo, Natália, Bia, Cláudia, tá todo mundo aí. Vamos aguardar agora a Carol, a nossa convidada de hoje, entrar. Bom, enquanto ela chega aí, vamos dar a nossa abertura aqui. É uma live para a FIPAM. Para quem não conhece a FIPAM, é uma feira de planificação. A FIPAM em 2022, alguns números da FIPAM em 2022, 57.782 visitantes, 450 marcas, 360 expositores, 42 mil metros quadrados de área, visitantes de mais 40 países. Olá, Carol, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu não sabia se você me ouvia, se não me ouvia. Isso aí, tecnologia tem dessas coisas, mas a gente vai se ajeitando. Quem quiser, se estava falando aqui da FIPAM, quem quiser se inscrever na FIPAM, fipam.com.br, que vai ser do dia 25 a 28 de julho, de 13 às 21 horas, no Expo Center Norte, em São Paulo. E tem o Congresso FIPAM 25, 26 e 27 de julho, de 10 da manhã às 13 horas. Então, na parte da manhã, Congresso, na parte da tarde e noite, vai ter a feira da FIPAM. Então, fipam.com.br. Bom, eu sou o Márcio Goulart, CEO da Tecnoeb, gestor do Projeto Hub, nascido em Belo Horizonte, há 40 anos na tecnologia, no varejo da planificação. Meu propósito é sempre melhorar os resultados da planificação brasileira, que eu entendo que podem melhorar e muito. Vocês me acham nas redes sociais, no @Goulart Márcio Júnior, também no LinkedIn, também no YouTube. A Tecnoeb que promove essas lives, esse é o que a gente está chamando de Esquenta FIPAM, uma série de entrevistas, e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Carolina, que eu conheço aí há algumas, sei lá, décadas, talvez, né, Carol? Eu não sei. Verdade, Márcio. Isso aí. Tecnoeb pioneira,
Tecnoeb pioneira no desenvolvimento de automação e gestão para planificação, que começou lá em 94, com o primeiro sistema específico para planificação, primeiro check-out com computador, primeiro sistema online de check-out e retaguarda, primeiro sistema Windows, primeira empresa a entregar aplicativos mobiles para planificação, que falamos muito ontem com o Marco Aurélio Dizeu, e em breve o primeiro sistema híbrido em nuvem, que vai ser uma novidade, vai mudar a forma de a gente entender os sistemas em nuvem, né? Mas, como eu sempre digo, como que nos trouxe aqui não é garantia que vamos estar adiante, então a gente está sempre inovando, sempre melhorando, sempre crescendo, tentando fazer algo diferente, e estaremos mostrando todas as nossas tecnologias, nossos softwares, nossas inovações do FIPAM, lá no stand I26A, então você que vai à FIPAM, nos procure lá na FIPAM, stand I26A. Bom, obrigado a todos que estão aqui online assistindo e aqueles que também vão assistir depois, essa live vai ficar gravada nas nossas redes sociais. Carol, um prazer estar aqui com você, muito obrigado. E eu começo te fazendo 4 perguntinhas básicas. Onde é que você nasceu? Quanto tempo de planificação? Qual o problema você resolve e o seu propósito? Por favor, se apresenta para nós. Muito bem, Márcio. Eu sou Carolina Câmara, tenho quase 25 anos de planificação e já entrei na planificação conhecendo o maravilhoso trabalho que a Tecnoeb já fazia naquela época, ou seja, tudo que nós trabalhamos desde que eu entrei na padaria, em gestão de padaria, a base das informações, a tratativa das informações veio de vocês. Eu sou muito grata a vocês por isso. Márcio, sou pernambucana, hoje moro no interior de São Paulo, né? Já estou há mais de 20 anos no interior de São Paulo, e trabalho planificação. Meu maior propósito nesse canal é apoiar o empresário a melhorar sua gestão. O empresário de planificação trabalha muita dedicação a esse negócio que exige proximidade, que exige atuar em todas as frentes. E o nosso desejo, o nosso trabalho, a nossa missão no dia a dia é apoiar esses empresários a melhorarem os seus resultados, através de pessoas, processos e gestão. Por isso aí Estamos faz a junto nossa nessa, empresa. estamos Tamo juntos, junto. sempre juntos. É a eterna batalha, mas prazerosa, né? Verdade. Carol, vamos falar aqui um pouco de pessoas, desenvolvimento, autoconhecimento, engajamento, né? Vamos falar um pouco, não, bastante sobre isso, né? E eu começo te perguntando, né? Os empresários fazem reforma na loja, compram maquinário, compram software, sistema, etc., né? Mas onde é que fica a necessidade, a importância de apoiar o desenvolvimento do próprio time? Isso, às vezes, eu vejo que peca um pouco, até porque tem muita rotatividade, muito turnover, muita troca, pouco treinamento. Fala um pouquinho, num momento em que a gente precisa de tantas novas competências, né? Sem dúvida, Márcio. Um dos pilares que garante resultado em qualquer negócio é gente, né? Na padaria não seria diferente, porque a padaria ela tem um conjunto complexo de entregas para o consumidor, né? Então, eu sou indústria, eu sou serviço, eu sou varejo. Então, a gente tem um conjunto de coisas que dependem diretamente das pessoas. Eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que ele diz o seguinte: nossos clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, o mercado todo é feito de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E cada vez mais essa é uma verdade. No nosso segmento de planificação, Márcio, por muito tempo nós não investimos na formação das pessoas, porque tínhamos uma demanda maior de pessoas para trabalhar, sobretudo na base de serviço, no atendimento, que é onde existe a nossa maior rotatividade. Só que essa estrutura foi se agravando e hoje a gente percebe que a maioria das empresas desatentas à questão pessoas, elas estão vendo a sua lucratividade, os seus resultados irem embora, porque não conseguem fidelizar esse recurso, né? Não conseguem fidelizar as pessoas dentro do seu negócio e, com isso, elas perdem conhecimento e perdem uma série de coisas que não é tangível. Eu não consigo medir no final do mês, no DRE, o que eu perco com rotatividade alta. Alguns empresários de planificação já estão percebendo isso, mas ainda a grande maioria
tem o olhar de que vai ter rotatividade, isso faz parte do nosso segmento e tem tido dificuldades em substituir. Só para você ter ideia, eu estava num empresário ontem, né, e que das 25 pessoas de atendimento, 8 pessoas faltaram. Me conta como é que a gente roda uma operação com 30% de falta. Diz para mim. E hoje em dia, a gente precisa muito olhar para a nossa equipe e as necessidades da nossa equipe, né? Diferente do que acontecia no século passado. Como você falou, que existia a demanda, mas não tinha uma oferta muito grande. Hoje, talvez a oferta seja menor, de um público diferente, tá certo? As empresas da panificação concorrem hoje com comércios, com varejos que não concorriam no século passado, tá certo? Hoje, praticamente, quase todo varejo funciona todos os dias, então isso traz uma dificuldade. Quando eu faço as contratações na Tecnoeb, e na Tecnoeb, assim, da minha equipe de suporte, que é a que eu comando e gerencio, metade são mulheres e metade da equipe tem mais de 10 ou 15 anos que estão com a gente. Então, isso é uma valência, um valor muito grande, né? Mas quando eu faço contratação, e a gente está sempre, todo ano está sempre contratando, eu procuro achar aquele diferencial na pessoa, aquele talento. Não é só o currículo, não é só o teste, não é só as técnicas de contratação, né? E aí, de vez em quando, você consegue achar um talento. Acabei de contratar um rapaz agora e falei com ele. Cara, o que eu percebo em você é que o que você tem de melhor é a comunicação. Então, o meu papel é potencializar isso. O restante eu tento complementar. Mas aí eu te pergunto, tem estratégia para reter talentos? Márcio, tem uma série de coisas. Na verdade, reter talentos exige fazer o trabalho de base, né? E o trabalho de base começa pelo que você falou aí, fazendo processo seletivo ao longo do ano, ao longo da vida, você vai identificando pessoas. E eu digo que o que mais tem mantido as pessoas no nosso negócio é a gente identificar pessoas que tenham aderência na nossa cultura. É muito importante, talentos tem em todo local. Só que muitas vezes as pessoas elas não estão aderentes à nossa cultura. Nós contratamos pessoas diferentes do que a gente gosta. Eu vou te dar um exemplo. Está todo mundo procurando, a gente fala na criatividade como das grandes skills que todo mercado busca. E por quê? Porque cada vez mais acontecem coisas que nós não conhecemos. E pessoas mais criativas conseguem vir com soluções diferentes. Por isso a importância dos criativos. Aí tem gente que entra com um bonde, pega o bonde andando, né? E começa a dizer, não, preciso de gente criativa na padaria. Só que a cultura da padaria é uma cultura de operação, operação, operação. E as pessoas que são mais criativas, elas não são, elas têm uma certa dificuldade em repetir processos. Dentro da padaria, a nossa cultura de repetição é 80% do nosso dia a dia. Ou seja, 80% da construção do resultado dentro do negócio de padaria é feito por repetição. Então, quando a gente vai contratar que não olha para isso, nós corremos o perigo de não ter aderência da pessoa na vaga. E a segunda coisa, Márcio, que eu digo também é que a gente tem que ir deixando essa cultura mais híbrida. Não dá para só ter gente de operação, porque senão o cliente perde lugar. E cada vez mais, nós que estamos dentro da loja, operando esses negócios, precisamos olhar para o cliente. E quem está com a cabeça baixa, olhando para a operação, provavelmente não olha para o cliente. Bem, esse é um cenário básico. É aquela história, o time que está ganhando não se mexe. Se a padaria está indo bem, etc., não mexe. Mas o que você está falando é que a gente precisa, os empresários da panificação precisam incentivar a criatividade. Incentivar a criatividade quer dizer, permitir o erro. Porque quando você vai criar, você vai testar, né? E se você vai testar, você pode acertar e pode errar. E se você permite o erro, o que você tem que fazer? Corrigir rápido, né? Então, mas isso não é uma cultura muito praticada às vezes, né? Não na
não no nosso segmento, né, Márcio? Porque no nosso segmento as pessoas são punidas, né? A pessoa quando erra, comete um erro, testa alguma coisa, normalmente uma operação veloz como a nossa, as pessoas são mais criticadas do que dito, tudo bem, só erra quem tenta e só acerta quem tenta também. Quando eu falo das estratégias, né, para reter pessoas, a gente tem bons cases de retenção, de indicadores com taxa de 6 a 15% de rotatividade na padaria inteira, com rotatividade na casa de 20% na área de atendimento, que é quase 60% o indicador. Quando isso acontece? Quando o empresário tem o olhar para pessoas. Gente, não tem jeito. Se você tem um negócio que exige mão de obra, você precisa gostar ou ter alguém que goste disso. E quando eu falo disso, Márcio, eu estou falando de utilizar os subsistemas. Porque gerir pessoas tem uma série de subsistemas. Passa por recrutar bem, selecionar bem, integrar bem, contratar bem, treinar bem. Passa por ter um universo de perspectiva para as pessoas. Porque, seja a pessoa que entra para limpar serviços gerais, ou o gerente, que se a gente for buscar um gerente fora da nossa própria casa, todos nós precisamos de perspectiva. E falta perspectiva na padaria. Sabe por quê? Porque falta plano de carreira. Então, eu entro hoje, gostei do movimento, mas eu não sei onde eu vou chegar. Eu não sei onde eu vou chegar, eu não recebo feedback, as pessoas não me dizem onde eu posso ir. E quando, por exemplo, aparece uma oportunidade para promoção, eu simplesmente sou jogada nesse lugar. Eu sou uma boa atendente, nossa, Carol é uma ótima atendente, vou voltar como gerente. Só que como gerente eu chego lá extremamente despreparada, Márcio. E aí a padaria perdeu a boa atendente e não ganhou aquela gerente que poderia ser uma boa gerente. É uma outra cultura, um outro momento, uma outra forma de tratar a gestão do negócio, a gestão de pessoas, né? Isso é que a gente precisa entender. Agora, Carol, hoje, quando você vai fazer uma seleção, quando você vai fazer uma contratação para o cliente, quanto que o conhecimento de tecnologia interfere na sua escolha daquele candidato? Olha, Márcio, cada vez mais eu procuro pessoas que estão abertas à tecnologia. Por quê? Porque elas vão usar isso no dia a dia. Né? Para mim é muito importante que a pessoa pode até nem ter usado nada, mas a gente precisa se preparar para treinar essas pessoas na utilização da tecnologia, porque cada vez mais a padaria vai estar dependente na operação. Se na gestão nós já somos absolutamente dependentes da tecnologia, a operação se torna cada vez mais usuária, né? Desde as operações de serviço com tablet, desde os pedidos autônomos nas mesas, quer dizer, toda uma estrutura, desde da checagem dos estoques, de inventário na loja com os aplicativos, ou seja, se a pessoa não tiver o mínimo interesse por isso, ela já sai atrás da disputa. E aqui eu quero te contar um case. Eu cada vez uso mais a inteligência artificial para triagem de currículo, né? Você sabe que na padaria a gente já faz isso, né? Temos o link GPT lá. É seu fã, então. Exatamente. Temos lá o linkzinho, o candidato, a atendente vai lá, preenche o link da vaga e a RIA, que é da inteligência artificial, a partir dos critérios, coloca em ordem quem é que eu tenho que entrevistar. Muito bem. E aí eu conversando com empresários sobre isso, nossa, olha, eu vou usar isso aqui, e a gente ao invés de ficar lendo 100 currículos por dia, nós vamos... Aí ele disse para mim, nossa, Carol, mas tu achas que o atendente vai conseguir entrar nesse link e fazer o preenchimento de um currículo? Aí eu disse para ele assim, se ele não conseguir entrar no link e preencher o currículo, quem não quer ele somos nós. Exatamente. Não conseguiu passar pela primeira etapa. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. As pessoas que estão se candidatando ao mercado de trabalho, elas precisam ter essa consciência. Eu digo e falo para os meus amigos que têm filhos pequenos, falo assim, olha, coloca o seu filho a partir dos seus
8, 9, 10 anos de idade, lá pela quinta série, a aprender desenvolvimento de software, aprender programação. Não importa se ele vai Sim. ser médico, se ele vai ser padeiro, se ele vai ser... Não importa o que ele vai ser na vida. Mas se ele aprender programação, desenvolvimento de software, isso vai fazer diferença aonde quer que ele se coloque no mercado de trabalho. Total. Não tem a menor dúvida sobre isso. Carol, Total. ano passado, a Tecnoeb e o Hub fizeram uma pesquisa com alguns clientes. A gente teve 231 respostas dessa pesquisa, que eu julguei uma quantidade bastante boa. E essa pesquisa perguntava: quais são as principais dificuldades na gestão do seu varejo? Olha só. Top. Primeira, com 22,5%, dificuldade na qualificação e treinamento da equipe. Em segundo lugar, com 16%, despesa alta. Em terceiro lugar, 14,7%, falta de comprometimento e equipe. E em quarto lugar, falta de liderança. 46,8% das dificuldades estão ligadas à gestão de equipe, gestão de pessoas. 46,8%. Olha só que coisa interessante. E aí, quando eu vi essa pesquisa, me surpreendeu. Eu achei que o pessoal ia falar sobre imposto, sobre custo, etc. Tal. Imposto, por exemplo, está na posição o 9 aqui, com 4,3%. Né? E aí eu fiquei pensando, bom, quando o empresário tem um problema de energia, mão de obra, impostos são os 3 principais custos que você tem numa padaria, né? Num supermercado, num varejo de alimentos. Quando você tem problema de energia, você põe fotovoltaica, energia solar, reduz o custo de alguma forma, né? Muda a lâmpada, sei lá, de alguma forma você faz. Quando você tem problema de impostos, o correto é você fazer um arranjo tributário, mudar de regime tributário, às vezes tem gente que tenta outros artifícios, mas quando você tem problema de mão de obra, não adianta só trocar. Não adianta só trocar. Não é isso? Às vezes você vai só trocar o problema. E às vezes o problema não está naquela pessoa que você contratou. O problema está em quem fez a contratação. Não é isso? Qual você falou, a cultura da empresa, etc. Né? Então, como resolver, por exemplo, a questão de engajamento, em que a gente está aí lidando com pessoas de uma geração em que se critica muito, né? Geração Z. Tá? Como é que se resolve essa questão de engajamento dentro da padaria? Márcio, é difícil dizer isso, mas eu preciso dizer. A questão do engajamento está ligado normalmente à liderança máxima. Se a gente tem uma cultura onde a informação não circula, onde as pessoas não sabem a importância do papel delas para a entrega dos resultados, onde elas não são escutadas na resolução dos microproblemas das suas áreas, onde elas não são envolvidas e a gente só enxerga essas pessoas como mão de obra operacional, nós nunca vamos ter engajamento. Todos nós temos o que eu digo, um instinto de pertencimento. O que é que isso quer dizer? Todos nós temos 3 instintos, Márcio. O primeiro dele é de sobrevivência. O segundo é de relacionamento e o terceiro é de pertença. O que é que fala do engajamento? Pertença. Quando eu sou convocada para olhar os problemas, mesmo que eu seja uma pessoa lá do atendimento, uma pessoa que está iniciando, quando a gente faz uma reunião e o líder se dispõe a ouvir, quais são as dificuldades que vocês estão então passando, enfrentando no atendimento ao cliente, que está dando esses problemas aqui? Quais são as sugestões que vocês têm para trazer para a gente poder colocar na mesa e tentar aplicar algumas coisas. Quando a cultura da padaria não é ouvir, é top-down, e eu vou te falar que muitos da liderança da padaria é top-down, eu mando e você obedece. E aí o que é que acontece? Essa turma que está chegando e que tem a internet, que a internet mostra a qualidade de vida, possibilidades, oportunidades, essas pessoas não nos escolhem como líderes, sabe, Márcio? Na verdade, não é a padaria que está demitindo, são as equipes que estão demitindo os líderes da padaria, porque a gente não demite mais ninguém, eles escolhem que nós não temos os requisitos para ser líderes deles e vão para outros lugares para ver, buscando uma liderança inspiradora. Todos nós precisamos de um motivo para trabalhar, porque se for só por dinheiro é muito pouco, tá? Só por dinheiro é muito pouco. E tem muita gente que trabalha só por dinheiro, mas só trabalha o tanto
que aquele dinheiro paga. E como a gente tem remuneração baixinha, não vamos exigir muito. Agora, posso te dizer o seguinte, Márcio, as pessoas, os gestores das padarias que têm um olhar de fato para formar, promover, desenvolver, liderar e inspirar toda a sua equipe, esses aí, as pessoas querem ficar, porque dá gosto ser liderado por uma pessoa boa, que está preocupado com a minha trilha da estrutura dele. E olha, muitas pessoas dizem assim, Carol, não tem como fazer plano de carreira em padaria. É que eu posso te citar um rápido do atendente. Ele pode começar como estagiário, ir para atendente, chegar a atendente líder, ir para uma supervisão, ir para uma gerência. Só que eu te falei de 5 posições quando eu entro com gerente. Mas se a padaria não tem noção que ela pode promover essa estrutura de liderança, ela vai ficar com um gerentão mandando num monte de gente que troca 60% ao ano. E falando em liderança, às vezes se faz a confusão de que o proprietário é líder, que o gerente é líder. Não, nem sempre é, muitas vezes não é. E isso não é um defeito, isso é uma característica, mas há que se ter o líder. E o líder pode ser um atendente, pode ser um operador de caixa, o líder pode ser alguém da produção, ou seja, o importante é detectar quem é esse líder e ajudar a construir essa liderança, né? Perfeito. É essa liderança positiva, né? Porque muitas vezes a gente tem um chefe na padaria e um líder, que as pessoas seguem muito mais aquela liderança do que propriamente a liderança formal, o chefe. E esse é um quesito, é preciso ter olhar para detectar, é preciso dar importância a isso, sabe? E nós temos capacidade, por mesmo que seja uma padaria pequena, com 12, 13, 14 funcionários, nós temos a capacidade de criar um clima de desenvolvimento. Aliás, o que faz o negócio crescer é isso. Né? A gente encontrou, eu conheço... Sempre são as pessoas, né? Sempre. A gente conhece padarias que começaram pequenininhas, mas que tinham uma veia de cuidar de gente. E aí, quando você vê, abre o olho, 2, 3, 5, 6 lojas. Porque são as próprias pessoas vão se desenvolvendo a ponto de um empresário dizer, topo abrir mais uma loja, porque eu tenho gente boa aqui comigo, né? Isso aí. E quanto, como você falou, pertencimento, quanto mais as pessoas pertencem à solução, pertencem ao problema, pertencem ao produto. Na área de software acontece isso. Quando você desenvolve software, as pessoas contribuem para o desenvolvimento desse software, elas sentem que aquele produto é dela. E aí elas vendem aquilo, elas usam, elas vão defender aquele produto. E isso faz toda a diferença, todo mundo tem que participar. E aí, eu falo de outra questão que foi colocada na pesquisa lá, que é o treinamento, né? Eu sou propagador do lifelong learning, já passou, do século passado a gente estudava, aprendia, se formava e trabalhava. Hoje a gente estuda, se forma, trabalha, continua estudando, continua aprendendo, continua trabalhando, contínuo, né? E, só que hoje a gente vive num cenário que você tem muita informação, tá certo? Essa informação, para ela se tornar conhecimento, você tem que estudar essa informação para saber se ela é verdadeira, se ela é válida, para transformar em conhecimento. E para ela se transformar em competência, você tem que aplicar aquele conhecimento. Então, informação, conhecimento e competência. Então, só quem é competente é que consegue realmente ter bons resultados. Competência é você conseguir saber melhor, fazer melhor, como já disse um cara que eu conheço, que é o Edu Carmelo, que é um profissional fora de série. Então, saber melhor, fazer melhor. Competência é o como. Como fazer? Eu sei como fazer. Então, você tem competência, né? E isso precisa ser melhorado muito no nosso setor, né? Sem dúvida, Márcio. Eu gosto de dizer assim, que a cultura de treinamento, ela é fundamental se você quer desenvolver e manter as pessoas antenadas com todas as mudanças. Mas coloco um passinho atrás, né? A liderança máxima da padaria, a estratégia da padaria, ela precisa ter consciência de que o treinamento ele é fundamental, porque quando você não gasta com treinamento, você gasta com rescisão e contratação e demissão.
Você escolhe, você quer colocar dinheiro no treinamento ou você quer colocar dinheiro na perda de cliente, na contratação, na demissão da equipe. Né? E, inclusive, na descaracterização do teu negócio, porque é sabido, todas as pesquisas de experiência do cliente mostram que quando uma padaria, o cliente se incomoda quando chega e vai encontrando pessoas diferentes. Nunca, ele vai com frequência, gosta de encontrar pessoas que atendem ele também. Quando a gente não treina, isso não é possível. Agora, nós vivemos na era da informação e, sobretudo, Márcio, na era da competição por atenção. Né? Hoje, o cliente ele é disputado à tapa em todos os canais. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, tem mais de 1000 lives sendo feitas ao mesmo tempo, tem treinamentos rolando. Então, hoje o cliente ele é disputado a todo momento. E aí é que cabe ao empresário entender que ele precisa conhecer mais dos dados da sua própria empresa, estudar um pouco mais os dados da sua empresa e replicar essa forma para a sua equipe. Porque aquele empresário que é 100% operação, ele não vai inspirar a sua equipe a estudar, a treinar, nem vai dar muita importância, Mas ações como essa aqui que você está fazendo, trazendo pessoas para falar da importância disso, vão plantando as sementes, porque a gente vai mudar por 2 motivos, Márcio, ou pela vontade ou pela dor. Ou o empresário de planificação vai reconhecer, porque ele está escutando pessoas do canal falando da importância, e aquilo vai dizer, eu acho que eu vou tentar. Ou ele vai mudar assim, ou ele vai mudar quando ele tiver 30% de falta, quando parte do lucro dele tiver ido para rescisão, quando ele tiver causa trabalhista, quando ele não tiver mais gente para atender e aí tiver que encolher. Porque enquanto tem gente crescendo, Márcio, tem gente encolhendo. Sabe? Sim, não tem dúvida. Tem gente encolhendo por falta de mão de obra. O empresário disse, eu vou parar com o serviço porque eu não tenho mais gente, eu não tenho mais chapeiro qualificado. Mas como? Se é uma operação que nós podemos ser treinados. Então, o problema, ou seja, a causa raiz do problema está em nós, que não valorizamos o desenvolvimento das pessoas. E quem não valorizar, me desculpe, daqui a alguns anos vai estar fora do mercado. E você falou aí de dados, Carol, e dados dos consumidores, ou seja, dos clientes da padaria, que é algo que ainda não está sendo olhado com o devido cuidado. As padarias ainda estão perdendo essa oportunidade de olhar os dados dos seus clientes e ter um tratamento mais adequado, mais direcionado, né? Nós temos também os dados da equipe, né? O People Analytics, né? Ou seja, basear a sua gestão no perfil do seu colaborador, entender o que ele pode entregar, onde é que está as maiores características dele, as melhores skills dele, né? E isso também é muito pouco feito, né? Muito pouco feito, Márcio. Hoje eu digo sempre que quem usa os dados que vêm de pessoas, né? Ou seja, hoje nós temos softwares que fazem isso para nós, que mostram para nós a trilha do nosso colaborador dentro de casa, que fazem feedbacks, onde a gente consegue usar a tecnologia para treinar os nossos gestores. Só para você ter ideia, eu gosto muito de a cada trimestre, ao fechar o trimestre, liberar pesquisa para os líderes das lojas, dizendo, avaliem a sua equipe. E aquela avaliação que vem de cada gerente de loja, especificamente de uma rede que eu atendo, aquelas informações montam o meu plano de treinamento do trimestre. Ou seja, por que eu estou treinando as carências, né? Sem dúvida. E para que eu soubesse disso, eu ia ter que me destinar a estar 1 mês observando em cada uma das lojas para que isso acontecesse. Mas quando acontece, os dados me permitem ver que eu tenho a visão da liderança, mas eu tenho a visão comportamental, que ponto, que falta, que atraso, eu tenho que já nos dão. Ou seja, gente, dados casados, eles sinalizam
o que nós precisamos fazer. Em gestão de pessoas não é diferente, só que nós ainda estamos longe disso, viu, Márcio, aqui no canal. Eu posso dizer que quando a nossa equipe entra nas empresas, uma das primeiras coisas que eu trago para o empresário é a necessidade da gente ter tecnologia na área de pessoas, tratamento de dados, People Analytics. E isso tem feito muita diferença e acelerado o crescimento das redes que nós trabalhamos. Com tanta tecnologia e automação entrando nas padarias, como, por exemplo, a Tecnair vai mostrar agora na FIPAM, e falou ontem, na live que ele veio o Marco Aurélio, né? Isso talvez faça com que o cenário da loja modifique, a operação da loja modifique. Então, um case que o Marco Aurélio trouxe ontem, um cliente que tinha 6 checkouts, diminuiu, colocou o totem, aquela operadora de checkout deixou de ser operadora, e ela pode ser alocada em uma outra função, né? Ou seja, as máquinas irão trabalhar por nós em algumas funções básicas, repetitivas, isso é inevitável. Vai sobrar mais tempo. Sim. O segredo é, o que eu faço com esse tempo? Qual capacitação que eu tenho para usar melhor esse tempo? Então, os profissionais da padaria, quando você conversa com eles, você fala alguma coisa do tipo assim, se qualifica nessa nova função, nessa nova profissão, para que você continue tendo espaço dentro do mercado? Sem dúvida. Isso quando a gente tem uma equipe maior, Márcia, isso já está dentro da trilha. Porque fazer uma automação no checkout, por exemplo, colocando totem, não aparece do dia para a noite, né? Isso está na estrutura estratégica da empresa, no planejamento estratégico, planejamento de ação daquele ano. Quando aquilo está previsto, a gente já começa a pensar. Bem, nós tínhamos 6 checkouts, agora vamos ter apenas 2. Aonde esse time vai trabalhar? Claro que no primeiro momento ele vai estar dando suporte ao cliente àquela nova operação, mas o cliente aprende rápido, viu? E aí, o que é que eles vão fazer, né? Nós temos muitas coisas que a gente ainda pode trazer para dentro da padaria se a gente tiver gente qualificada e que possa nos ajudar isso. Porque o panificador hoje, Márcio, tem muitas coisas que ele não coloca energia para dar certo, porque ele não tem gente. Uma coisa, delivery, outra coisa, encomenda, outra coisa, relacionamento com o cliente, né? Outra coisa, o próprio trabalho de aumento dos tickets do ticket médio dentro da loja, ele não é feito. Hoje a gente tem um escape de ticket médio gigante dentro das lojas. Por quê? Porque simplesmente a gente não vende, o cliente compra, sabe? Você então, deu outro gancho aqui, que eu digo assim, os atendentes precisam se tornar vendedores? Sim, com toda certeza. Tudo que pode ser automatizado vai ser. Essa é uma coisa que eu quero dizer olhando no olho de você, panificador. Tudo que pode ser automatizado vai ser. Daí a tua pergunta, o que é que você vai fazer quando as pessoas que competem com você já estiverem com esse nível de competitividade maior que o teu? Então, você precisa entender que nós precisamos mudar o nosso olhar de serviço para o cliente. A padaria, ela é preferência nacional. Por quê? Porque nós atendemos o cliente naquilo que ele gosta. E daí nós precisamos olhar para o nosso time para prepará-los para essas novas posições. E eu vou te dizer, existem posições que a gente vai ter que preparar o nosso atendente que até nós ainda não conhecemos. Por quê? Por causa da velocidade da demanda. Hoje, o cliente que compra na tua padaria pode ter chegado a uma semana de uma padaria em Amsterdã, no Oriente Médio, com outra demanda, e que ele vai passar a trazer isso para a tua casa. Ou seja, existem coisas que você ainda não sabe, mas que vão bater a tua porta. E esse é o principal papel do dono do negócio. Estar na vanguarda, garantir que o negócio dele não vai ser impactado pela tecnologia, sabe, Márcio? Eu o tempo todo estou trabalhando. Panificador, líder geral, prepare-se, porque as coisas são velozes e elas vão, de fato, mudar. E você precisa estar preparado para isso. Ou e a padaria, ela tem uma
característica, diferente às vezes de outros varejos de alimentos como o supermercado, por exemplo, que ela tem um contato muito próximo com o seu consumidor, com o seu cliente, e é o que você falou, o olho no olho, o sorriso verdadeiro, o abraço, o carinho, isso a tecnologia não vai substituir. Não vai. E isso pode ser diferencial, né? Sim. Porque a informação, Márcio, a informação de que Carol gosta de bolo de laranja, a tecnologia vai dar para os atendentes. Agora, falar com Carol, só o atendente. Entende? Embalar do jeito que a Carol gosta, né? Entregar Sim. do jeito que a Carol gosta, isso aí nem sempre a tecnologia vai substituir. Ou mesmo que a tecnologia dê informação, o como fazer ainda são as pessoas, e felizmente que sejam as pessoas sempre, né? Perfeito. E aí eu te pergunto, nós temos novas profissões, novos profissionais, novas competências. Se você tivesse hoje começando a fazer um trabalho numa padaria que está inaugurada daqui a 60 dias, como é que você começa a formar a equipe dessa padaria? É pela cultura que ainda não existe? É pelo propósito que já deve existir? Como é que você começa isso? Eu gosto muito de olhar para o potencial das pessoas, né? Martinha, eu tive ontem aí em vocês, eu amo a padaria de vocês. A padaria Silva é uma delícia. É, Márcio, eu começaria olhando para o potencial e formando uma boa equipe tática. Era a primeira equipe que eu traria. E o que é equipe tática? Existem três níveis, né? Quando a gente está olhando para a estruturação de um time, eu tenho que ter um time mais estratégico, normalmente composto pelo dono da padaria, pelos seus principais conselheiros, pelos principais gerentes, ou pelo gerente, um time tático mais composto pelas coordenações, pelas lideranças da operação. Então, e o time operacional, as pessoas que fazem. Eu começaria olhando para na formação do time, eu começaria olhando para a formação do time tático, ou seja, escolhendo pessoas inspiradoras, porque são essas pessoas inspiradoras que vão formar outras pessoas. Agora, claro, não adianta ser inspirador e não ter uma rota clara para seguir, né? Eu gosto de dizer que quando qualquer empresário vai abrir um negócio, se ele não olhou, não fez o plano estratégico da sua casa, ele está colocando em risco todo o seu investimento. Não estudou, porque na planificação é assim, né, Márcio? O empresário experiente gostou do ponto, achou que vai dar certo, já traz experiência de outra operação, já começa. E aí tropeça em várias coisas que poderia não tropeçar. Um bom planejamento estratégico nos ajuda a diminuir essas estruturas. Mas buscaria um time tático que fosse inspirador, que gostasse de pessoas, que gostasse de promover o conhecimento, e a partir daí trabalharia junto com eles a formação do time operacional, buscando pessoas que já tecnicamente já pudessem entregar a gente, porque não dá para abrir um negócio padaria com gente inexperiente na área de operação, ou seja, eu preciso de líderes com experiência que consigam fazer a máquina rodar, e essas pessoas participariam diretamente da construção dessa nova casa, no quesito pessoas, mas faria uma cultura também de informação mais fluida, sabe? Informação mais fluida, o que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que a gente teve, deixaria as pessoas participarem mais, sabe? Eu acho que esse é um grande desafio do empresário. No século passado, parece que a gente só tinha duas gerações no mundo, né? Era os jovens e os velhos, parece que era isso, né? Hoje a gente sabe que a gente tem, pelo menos nomeado aí, 4, 5, 6 gerações diferentes, com suas características diferentes, suas formas de enxergar o mundo diferente, né? E aí, conversar com essas gerações é um desafio, né? Então, hoje, essa maquininha que nós estamos aqui fazendo essa live, que é um computador de mão, né, toma a atenção das pessoas, como você disse, né? Hoje a gente disputa a atenção das pessoas. E tem uma geração que só conversa por ela, ou quase que só conversa com ela. Tem outra geração que nem tanto, tem outras que são intermediárias, né? Então, também a comunicação, ela precisa ser diferente em vários níveis, não é isso? Às vezes dentro da sua própria equipe, né?
Com certeza. O líder, Márcio, ele precisa entender que eu tenho que falar não pela minha janela de comunicação, mas pela janela de comunicação de para quem eu estou falando. Ou seja, quando a liderança ele entende de pessoas, destina tempo da sua formação para entender de pessoas, a comunicação é muito mais assertiva. Inclusive, gestão de conflitos é um dos grandes temas hoje no mundo do trabalho com pessoas. Por quê? Simplesmente porque as pessoas se comunicam com ruído. Então, entender que existem pessoas com janelas de comunicação diferentes, entendem a vida de forma diferente. Pessoas que são de gerações diferentes, que têm cadeias de valores diferentes. Se o líder entende isso, a comunicação dele é diferente e mais assertiva. Falar igual para todo mundo não atinge mais ninguém, sabe? Né? Eu me lembro que há um tempo atrás tinha líder que dizia assim, não, eu trato todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo... E isso é um grande erro de Tratar liderança. todo mundo igual é uma desigualdade, né? É uma desigualdade, né? Então, nesse sentido, eu acho que quando o panificador ele entende que a sua liderança tática precisa ser especialista em gente, esse negócio já vai ter diferencial competitivo. Carol, eu tenho um material que eu distribuo para os clientes quando os clientes estão inaugurando loja, né? Em que ele fala vários passos de como que ele precisa fazer para inaugurar a loja. Comprar equipamentos, instalar o software, treinar, parará, parará, parará. O primeiro passo dessa minha lista é escolher as pessoas certas. Mas eu não tive atrevimento de escrever mais sobre o que é escolher as pessoas certas. Agora eu fui convidado para escrever um capítulo de um livro sobre administração de empresas e sobre plano estratégico, sobre planejamento, plano estratégico, é o capítulo que eu estou escrevendo. E a primeira coisa que eu coloquei é propósito e escolher as pessoas certas. E tudo que eu estou escrevendo dali para baixo de planejamento tem que estar vinculado com isso, com o propósito de você criar o seu negócio e com as pessoas que você está trazendo para esse negócio. Se não tiver, não vai dar match, vai dar errado, alguma coisa não vai funcionar. Tem que ser assim, né? Sim, com certeza. Muitas vezes a gente fala, né, que as pessoas se identificam com o nosso negócio. Mas o que é o nosso negócio, Márcio? O nosso negócio são as pessoas que estão lá dentro. É simples assim. Se você, como empresário, como líder, não dá atenção às demandas da tua equipe, a tua equipe, como equipe de atendimento, não vai dar atenção às demandas do teu cliente. E o teu cliente não vai dar atenção a você. Então é fácil te substituir. Ou seja, aquilo que você quer que aconteça lá na ponta, você tem que fazer logo no iniciozinho com quem é do teu time. Isso é criação de cultura. A cultura da empresa ela está lastreada nisso. A cultura de cuidado, a cultura de atenção, a cultura de uma escuta mais aberta. E muita gente pode estar ouvindo a gente e dizer assim, isso é balela, coisa de empresa grande, isso não se aplica à padaria. Amigo, isso se aplica de uma padaria com 5 funcionários a uma rede com 3.000. Aplica-se. A diferença é o volume de coisas que a gente tem que fazer. Mas, se você não faz isso, provavelmente o teu negócio não vai prosperar. E olha, prosperar não é ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é a menor coisa de uma prosperidade e de uma abundância. As empresas que não cuidam de pessoas, elas só ganham dinheiro. E às vezes isso é muito pouco, porque não é sustentável, né? As pessoas, Márcio, nos ajudam a sustentar os resultados por um longo prazo. Não é à toa que as grandes empresas, líderes de mercado de outros segmentos, investem muito na formação de pessoas. E a pergunta que eu faço para o panificador brasileiro é: o quanto você, no teu orçamento anual, tem destinado para desenvolver pessoas? O quanto você tem destinado para reter pessoas? Sabe? Que programas você tem construído para que as pessoas queiram ficar com você? Às Verdade, vezes, a gente está verdade. no básico, né, Márcio? Parece até que as pessoas não são
não são importantes, né? Que o importante é ganhar o dinheiro, baixar o CMV, aumentar o ticket médio, clientes dia, etc. Né? Os planificadores lutam muito com isso, sempre lutaram. E você tem que perseguir esses indicadores mesmo. Né? Mas a gente está num momento de muita mudança, de muita transformação, tá certo? E isso traz dificuldades, porque traz desconforto. E às vezes o maior desafio, como já disse o Simon Sinek, que você citou há pouco, é se manter no jogo. Como é que eu faço para me manter no jogo? Eu digo para os profissionais, ganhe mais competências, novas competências, porque se o mercado mudar, talvez as novas competências vão fazer você se manter no jogo. Para a planificação, a mesma coisa. Né? Aprendam novos mecanismos, novas tecnologias, novos meios de se relacionar com o cliente, de vender, para que você possa se manter no jogo. Durante a pandemia, os planificadores foram todos empurrados aí para a venda digital, com iFood, por exemplo, com delivery. Para muita gente acomodada, vai para lá. Ou você vai para lá e vende, ou você fecha. Não é isso? Isso foi uma mudança drástica. Teve gente que já recuou, teve gente que agora voltou antes, que é um pecado. Tem algo que a gente fica assim pensando, que quando você coloca um determinado objetivo e não alcança aquele objetivo, não quer dizer que você fracassou, quer dizer que você ainda não conquistou a meta que você determinou. Né? Tem um vídeo que correu na internet aí daquele atleta da NBA, basquete americano, o Giannis Antetokounmpo, é um grego nigeriano, e que o repórter pergunta para ele se o ano dele foi um fracasso, porque ele não ganhou o campeonato. Ele foi o MVP, o jogador mais valorizado, mas ele não ganhou o campeonato. Então, o que ele poderia dizer daquele fracasso? E ele, com a capacidade e a preparação que aqueles atletas têm, foi como fracasso? Como fracasso? Quer dizer que você é promovido todos os anos? Quer dizer que o Michael Jordan, o maior jogador de basquete do mundo, jogou 16 temporadas, ganhou 5 ou 6, ele fracassou nas outras 10? Né? Ou seja, o negócio é a gente tentar se manter no jogo. Se manter no jogo é se manter atualizado, com conhecimento, preparado, cuidando da equipe, tendo a capacidade de ser resiliente, trocar o negócio, modificar o negócio, redirecionar o negócio. Esse é talvez o maior desafio, né, Carol? É um grande desafio, Márcio, porque nós somos imediatistas, né? Por natureza. O homem tem um cérebro treinado para querer as coisas imediatamente. Então, é uma luta quando você tem que decidir de comer um doce agora ou esperar para só comer no final de semana para não prejudicar a tua saúde. Então, é difícil a gente resistir. O nosso cérebro mesmo, ele quer que a gente coma naquela hora. Então, isso também acontece quando a gente está pensando nos negócios. Nos negócios, a gente acha que crescer é o papel do negócio. Super importante a gente entender que a gente tem que crescer, são épocas de crescimento, épocas de consolidação. Épocas de crescimento, épocas de consolidação, igual uma escada, entende? Se você tiver uma rampa muito íngreme, vai chegar um momento que você vai escorregar, ou pode escorregar. Escada, ela tem quando a gente coloca um pé na escada, é a era da consolidação. Se o empresário entender que ele cresce e precisa de dar um tempo para consolidar aquilo que ele já trouxe de novo, ele vai ser um empresário que vai passar décadas crescendo. Ele vai ser um empresário que vai deixar o legado da padaria para a próxima geração. Por quê? Porque a época de consolidação é preparar as pessoas que assumirão esse negócio daqui a uma década. E a gente não prepara um sucessor de padaria em 1 ano, 2 anos. Né? Não é quando os filhos saem da faculdade que eles já estão prontos para assumir o negócio. Não, nós levamos tempo. E assim também é com o desenvolvimento de pessoas. Você não forma um bom gestor de padaria com menos de 3, 4 anos, ele já tendo passado pela operação inteira. Né? E aí é onde o olhar para o pilar de pessoas como um pilar gerador de resultado, a padaria tem fatores críticos de sucesso. E um dos fatores críticos de sucesso como pilar é pessoas. Sem pessoas, você não vai construir um negócio sustentável e não vai conseguir deixar um legado para a próxima geração. Que aula, Carol. Uma aula que você está dando para a gente, uma aula. Eu estou realmente encantado com o que você está falando. E você tem um trabalho
de desenvolvimento comportamental, né? Que você chama de autotrabalho, que é Eneagrama da Personalidade, né? Nós estamos aí na reta final aí. Fala um pouco desse trabalho para a gente. Ah, Márcia, esse é um trabalho que eu tenho aí cerca de uma década fazendo e eu vou te dizer como é que ele nasceu. Eu sou uma pessoa muito entusiasta da panificação, né? Então, quando comecei a trabalhar com o Márcio Rodrigues, eu me apaixonei por esse segmento de padaria, porque os padeiros eram maravilhosos, os times eram maravilhosos, as pessoas que viviam no ecossistema, vocês, nossa, como a gente foi bem recebido há 2 décadas e meia atrás na padaria. E aí, eu sempre fui de trazer processos, de trazer inovação, principalmente na área de produção, na área de atendimento, na área de gestão. Só que uma coisa me frustrava muito, que era o fato de a gente sair e, algum tempo depois, 1 ano depois, quando a gente voltava para fazer uma auditoria, para visitar, grande parte daquele processo tinha se perdido. Imagina o empresário investir um recurso significativo na compra de tecnologia. E, gente, tecnologia não é só máquina e equipamento, é processo também. Ele investiu e 1 ano depois, 60%, 70% daquele tinha se perdido. Sabe aquela sensação meio de incompetência? Cara, o que é que faltou para que eu deixasse esse processo andando? E aí eu fui descobrindo, à medida que continuei estudando, que sem pessoas preparadas, nós não conseguimos sustentar nada. E aí eu passei a olhar para o desenvolvimento mais das pessoas para depois da terra preparada, a gente entrar com boas sementes. E foi aí que nasceu o trabalho com o Eneagrama, que é um trabalho de autoconhecimento poderosíssimo, transformador. Ele transformou várias coisas em mim, e aí eu faço questão de apresentar esse conteúdo e esse trabalho a cada um dos empresários que nós trabalhamos. E quando o empresário diz assim para mim, Carol, eu quero fazer uma transformação na minha padaria. E aí me pede um orçamento, eu digo para ele o seguinte, você tem que, se você se comprometer a fazer essa transformação em você, eu me comprometo a fazer essa transformação junto com você na sua loja. Inclusive, hoje ele é pré-requisito para projetos de uma envergadura maior. E aí, Márcio, quando a gente ajuda o empresário a se conhecer suas fortalezas, mas também os seus desafios comportamentais, ele entra mais forte para as mudanças, ele entra mais preparado, mais resiliente e outra coisa, mais generoso com as outras pessoas. E essa combinação é poderosa. Bacana. Carol, muito, muito, muito obrigado pela aula, muito obrigado pelo seu tempo super valioso, com conhecimento, tanto conhecimento que você passou para a gente aqui hoje, tá? Estou muito feliz com a live de hoje, tenho certeza que isso aqui vai propagar, muita gente tem que assistir. Os empresários de planificação, pelo amor de Deus, escutem a Carol, contratem a Carol, porque isso aqui tem muito valor, tem muito valor. Na próxima terça-feira, dia 18/7, às 20 horas, vai estar aqui nessa live Márcio Rodrigues e Marcelino Rodrigues, que você conhece muito bem, para falar um pouquinho de planificação. Esses caras que são feras da planificação também, tá? Agradeço, obrigado. Uma boa noite para você. Por favor, se despeça aí do nosso público. Márcio, é sempre maravilhoso falar com você. Você sempre foi uma das grandes inspirações para mim, porque você permitia com que, através do trabalho que a Tecnoweb faz, eu consiga enxergar, ter um raio-x da empresa. Através dos dados e do software, da tecnologia que vocês levam, eu chego numa empresa e eu não preciso ver coisa nenhuma, só os relatórios de vocês já me dizem exatamente o que eu devo fazer. Então, vocês encurtam o caminho para a gente gerar soluções maiores. Então, a minha gratidão por estar aqui, porque eu sei o quanto você é um servidor desse segmento, você e toda a sua equipe, que é muito querida, muito obrigada. Já que você falou de Márcio, posso fazer uma propaganda aqui, Márcio? Agora, no segundo semestre, nós vamos fazer uma imersão que vai ser assim muito bacana, voltada para segmento, para os empresários da panificação brasileira. Vão ser 3 dias de total olhar para cenários e também para as mudanças imediatas que o nosso segmento faz. E aí, olha,
Nós estamos terminando de desenhar isso, já temos data e eu quero falar contigo porque eu quero você nesse programa. Você é importante para nós. Vai ser um prazer, vai ser um Vai prazer. Carol, acontecer obrigado aqui em mais São uma Paulo, vez. tá? Então ficam todos já preparados. Tamo junto, tamo junto. Obrigado mais Obrigada. uma vez, gente. Obrigado a todo mundo que está participando aí da live e comentou os comentários que foram colocados aí. Até a próxima, dia 18/7, a gente está aqui de novo. Um grande abraço. Boa noite, Carol. Muito grande, gente. Obrigada, Márcio.